Ei, viajantes! Bora lá para mais um Vibes da Semana. O Vibes dessa semana, viajantes, ele vem direto e reto, gente, sem firula, sem texto, sem reflexão inspiradora, porque a única coisa que eu posso perguntar para vocês hoje é se vocês estão preparados para a última fase do game, que é outubro. Porque assim, gente, outubro não é um mês, né? Outubro é um jogo que a gente está tentando viver, vencendo os obstáculos, os desafios que estão se apresentando para que a gente consiga chegar são e salvo lá na reta final. E aí vem uma pergunta, né? Mas, Ellen, então quer dizer que novembro vai ser mais leve, menos intenso? Depende. Depende única e exclusivamente de você e das ações que você está tomando no hoje. Nada muda se a gente continua fazendo as mesmas coisas. Nenhum resultado novo é colhido com base em repetições que a gente fica tendo no agora. É muito fácil, viajantes, a gente esperar do outro a mudança que a gente quer tanto ver na nossa vida. E essa semana, ela vem provocar a gente para que a gente assuma o nosso poder de decisão, de liderança e de coragem de tomar as atitudes que a gente precisa ter. É um movimento semanal que traz movimentos benéficos da Lua. Então, a Lua tem aspectos positivos, dando os respiros que a gente precisa, mas ainda com as intensidades de um período entre eclipses, que vai acontecer outro no próximo sábado, para a gente sair de uma vez por todas das zonas de desconforto que a gente já está há muito tempo. A gente também, viajante, está exausta, né? Estamos exausta de curar, de se libertar, de desapegar, de fazer diferente. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo e não está tendo resultado nenhum, né? Que os problemas são sempre os mesmos. Mas nesse Vibes eu vou fazer você recapitular algumas datas que você vai olhar lá para trás e vai falar assim, caraca, aquele passo que eu tomei há 2 anos realmente me trouxe para o lugar que eu estou hoje. E a vida é isso, né, viajantes? A vida é cheia de desafios, a vida tem os seus momentos de baixa, a vida tem os seus momentos de alta, mas tudo levando a gente para viver cada dia mais aquilo que a gente merece, aquilo que é com base nas nossas escolhas. E eu desejo de verdade que essa semana vocês escolham algo que realmente vai levar vocês para lugares muito melhores, muito maiores e com muito mais visão de merecimento do que os lugares que a gente se coloca muitas vezes. E é isso, viajantes, é uma semana ainda intensa, né? Outubro eu já falei lá no primeiro Vibes que, olha, era pra gente colocar o cinto de segurança porque as coisas iriam se remexer. Mas eu vejo que essa semana traz muito mais clareza, muito mais foco, muito mais força e resiliência para a gente vencer esses obstáculos que se apresentam diante de nós. Então aguenta mais um pouco, que eu tenho certeza que vocês no final desse vídeo vão sentir que estão caminhando para o caminho que deveria caminhar, para o rumo certo e que não existe dúvida quando a gente está seguindo realmente o nosso coração. Mas antes, eu sou a Ellen Noronha, astróloga viajante, eu venho toda semana trazer esse direcionamento do céu pra gente se guiar melhor aqui na Terra. Se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já se inscreve aqui nesse canal, já ativa sininho, gente, porque vocês recebem esse conteúdo toda semana. Se você tá aqui assistindo esse vídeo, eu já agradeço, mas já deixa aqui também o seu like pra mim, porque assim eu consigo chegar em mais pessoas. Esse é um panorama genérico, né, geral do céu, que pode se aplicar de formas diferentes na vida de cada um. Se você quer entender tudo isso de forma personalizada para você, de acordo com o seu mapa de nascimento, vem conversar comigo, vem conhecer o meu trabalho. A minha agenda de dezembro já está se preenchendo, daqui a pouco eu já não tenho mais horários, então se você quer investir, se dá de presente de Natal, dá de presente para uma outra pessoa que anda rolando muito por aqui, dá presente de Natal, um mapa astral, gente, isso é muito incrível. Se você que também já quer se preparar com o seu mapa do ano para 2024, entender as tendências, ou até mesmo usar a astrocartografia, que é esse mapa de movimento do mundo, né, para entender quais são os lugares no mundo que ativam algumas áreas da sua vida, já me chama, já agenda o seu horário aqui comigo e bora lá, viajantes, bora entender de uma forma bem prática. Eu vou tentar ser prática nesse vibe, gente, porque assim, olha, é uma semana que tem os seus respiros. Nossa, a gente tem uma lua aí acontecendo essa semana, que é a lua em peixes, que olha, vai estar mágica. É uma semana de magia e magia das boas, tá? Mas para isso, gente, a gente precisa se comprometer e colocar a mão na massa. Mas colocar a mão na massa naquilo, gente, que leva a gente para algum lugar. Porque não adianta nada a gente ficar colocando a mão na massa em coisa que a gente não foi chamada, em coisa que não é a nossa prioridade, em coisa que não vai levar a gente para lugar nenhum, tá? Então, assim, já fica um chamado aí da lua que ficou crescente no final de semana, na madrugada de sábado para domingo, o Sol e o Mercúrio, no finalzinho da temporada libriana, fazendo uma quadratura com a Lua, que estava em Capricórnio, que tinha acabado de encontrar com Plutão, trazendo assim, ó, para onde é que eu vou, onde é que eu quero chegar, mas com quem eu vou e como eu vou chegar lá. Então, assim, é como se a gente estivesse subindo a montanha, né?
aquele Alasca que a gente tá subindo, que eu sempre trago para vocês, qual é o Alasca de vocês, mas quem que tá junto nessa montanha, quem que tá no banco do passageiro, quem que tá ali na mochila, quem que tá carregando junto. Então a gente tá aí remexendo as estruturas, finalizando ciclos para recomeçar outros. E aí eu vejo que a semana começa de uma forma muito questionadora. Hoje, na segunda-feira, a gente tá com a lua em Aquário, e Aquário é um signo, gente, de rebeldia, de disrupção, de pensar fora da caixa, da gente sair daquele lugar da mesmice. Gente, foi o que eu falei. Nada muda se a gente continua fazendo as mesmas coisas. E eu sei que é cansativo, tá, gente? A gente buscar novas formas de viver, novos olhares, novas coisas, mas às vezes não é sobre algo extraordinário. Gente, às vezes é algo que tá ali no nosso dia a dia, algo diferente que a gente pode fazer no pequeno, no básico. Andar por uma rua diferente, comer uma comida diferente, vestir uma roupa que você já não vestia há muito tempo, sabe? Ter novas perspectivas com base na vida diária, né? Não adianta nada a gente vislumbrar lá o grandioso, sendo que a gente não consegue fazer uma mudança sequer nos nossos hábitos, né? A Vênus ainda está em Virgem, chamando a gente para olhar o quanto a gente precisa organizar a nossa forma de viver em ordem com a nossa vida, né? Então eu vejo que assim, a gente está aí vislumbrando lugares e coisas que a gente quer viver, mas o quanto a gente está conseguindo desapegar e fazer pequenas atitudes que vão levar a gente para lugares diferentes. Então essa lua em Aquário, ela é questionadora nesse início de semana, ela teve as suas intensidades no domingo, foi um processo muito cutucador. Gente, essa é uma semana para tirar a gente das zonas de desconforto, né? Desconforto, eu falo sempre que é da zona de desconforto, porque são lugares, às vezes, que a gente já está acomodado há muito tempo, né? E que às vezes a gente fica até sem solução, né, gente, de como desapegar, de como sair. Mas eu vejo assim, o que de bom vocês estão fazendo por vocês hoje, que só vocês podem fazer? Muitas vezes a gente tenta controlar o externo, o outro, o trabalho, as finanças do outro, a família, a gente fica dando pitaco em tudo, mas a gente não olha para aquilo que a gente tem controle na nossa vida. Então, assim, se alimentar bem, depende de você. Se cuidar, depende de você. Ter uma boa noite de sono depende de você. Ser produtiva, ter foco, depende de você, né? Então nós, principalmente nós que temos o privilégio de ter acesso, de ter informação, eu acho que a gente precisa usar isso e parar de responsabilizar, de terceirizar esse fazer diferente por nós, né? Então que hoje você vai fazer diferente na sua vida? Um pequeno passo, uma simples coisa que vai mudar aí o tom da sua semana. Então a gente já começa com esse movimento. Só que ainda nessa segunda-feira, viajantes, tem um movimento super importante acontecendo, que é a entrada do Sol em Escorpião. Ontem Mercúrio, no domingo Mercúrio, que é o planeta do pensamento, da comunicação, já entrou em Escorpião e agora o Sol ingressa em Escorpião para marcar os próximos 30 dias pós finalização da temporada libriana. Muito diferente de Libra, que é um signo muito mais racional, de ponderação, de equilíbrio, de harmonia, em que a gente põe na balança as coisas para tomar uma decisão. Agora a gente entra em Escorpião, que não tem nada de racional, gente. Escorpião é um signo totalmente emocional, passional, intuitivo e que toma as decisões sem pestanejar. Escorpião, gente, vem ensinar pra gente que tudo acaba para que algo novo aconteça. Então, o Escorpião vem ajudar a gente a lidar com os nossos lutos, com as nossas finalizações de ciclos, com os nossos fins para recomeços. É como se a gente morresse para renascer todos os dias nessa temporada, viajantes. Eu acredito que a gente está vivendo as nossas mortes todos os dias. Nenhum ar que entra é o mesmo que sai do nosso corpo. Nenhuma noite que a gente deita para dormir, a gente acorda a mesma pessoa. A gente muda o tempo inteiro. E Escorpião vem ensinar pra gente esse poder de regeneração, de ressurreição que a gente tem, de renascer para que algo novo aconteça. Então é um período muito transformador. Bem-vindo aí à temporada das escorpianas, dos escorpianos. É um período que vem ensinar a gente a ter muita força, a ter muita resiliência. Eu falo, gente, Escorpião carrega umas coisas que talvez nenhum outro signo seja capaz de carregar. Mas todo mundo tem Escorpião no mapa. Não é porque você não é escorpiano, não tem nenhum planeta em Escorpião, que você não tem essa energia. Em alguma área da sua vida, tem ali um lugar que tem uma força avassaladora, que assim nem pestaneja para poder renascer todos os dias. Então que a gente acesse essa semana essa força e muitas vezes, né, viajantes, Escorpião também leva a gente para uns profundos, porque Escorpião é tão investigativo, ele vai tão, sabe, vai tão no fundo, com tanta profundidade, que às vezes a gente nem acha que vai conseguir sair do calabouço que às vezes ele coloca a gente.
Mas Escorpião tem uma capacidade de andar pelo escuro como ninguém. Então, assim, tem um olhar muito aguçado. É como se a gente entrasse ali naquele fundo e fosse saindo conforme o que é a nossa intuição, conforme o que as mensagens que vieram para nós naquele lugar obscuro e oculto fosse levar a gente para uma força. Às vezes eu trago, gente, sabe aquelas forças, né? Hoje em dia a gente anda vendo muito, assim, cantoras que passam por processos de finalizações de relacionamentos de uma forma muito absurda, grotesca mesmo, e nada como uma dor de amor pra gente, sabe, se levantar e se regenerar a todo momento. Então lembrem dessas cantoras, que vocês sabem, né, quem a gente tá falando. Então, assim, vários hits do momento, assim, Shakira esse ano, Miley Cyrus. Então, assim, trazendo essa força de que, cara, é através da dor que eu vou usar essa força regeneradora para me levantar. E eu sei, gente, que a gente tá meio cansado, que a gente tá exausto, que a gente tá num período assim de... semana passada, gente, eu tive um surto de tipo assim, não aguento mais curar, não aguento mais libertar. Mas é aí que eu trago para vocês uma recapitulação que eu fiz e que tem muito sentido com o movimento do céu dessa semana, que eu queria que vocês lembrassem o que estava acontecendo na vida de vocês lá em 19 de novembro de 2021. 2 anos atrás, mais ou menos, gente. Por que eu tô trazendo isso? Nessa data, no dia 19, e também pensem na semana, o que estava acontecendo mais ou menos ali nessa data? Aconteceu o primeiro eclipse lunar em Touro, que foi o primeiro eclipse desse eixo Touro e Escorpião. Então, assim, naquela data, a gente estava tomando ações, decisões que trouxeram a gente para o que a gente está vivendo hoje. É óbvio, né, que hoje a gente pode estar passando por desafios e aí a gente se questiona, nossa, mas será que eu tomei tanta decisão errada assim lá no passado? E eu não acredito nisso. Eu acredito que toda decisão, viajantes, vem para trazer alguma sabedoria, algum ensinamento para nós. Lembrando que nós somos sempre aprendizes, que a gente não veio para tomar todas as decisões acertadas nessa vida, porque senão a gente não estava aqui vivendo. A gente já teria reencarnado, teria, né, sua alma de luz e pronto. Mas não, nós estamos aqui para isso, para esse game mesmo que a gente está vivendo. E lá nesse 19 de novembro de 2021 foi quando o movimento do céu era muito parecido com o que está acontecendo agora. Obviamente, completamente diferente com outras questões. Júpiter não estava em Touro, estava em Aquário. Enfim, outros movimentos, mas dá um gostinho ali de inícios de coisas que a gente tomou atitudes e que agora foram se desdobrando ao longo dos últimos anos. Então, recapitulem aí essas datas. 19 de novembro. Depois a gente teve um outro eclipse solar em Touro no dia 30 de abril do ano passado. Depois a gente teve um outro lunar em Escorpião no dia 16 de maio do ano passado, depois no dia 25 de outubro do ano passado e depois no dia 8 de novembro do ano passado. E aí nesse ano a gente teve no dia 5 de maio deste ano e agora a gente fecha o ciclo de eclipses no eixo Touro em Escorpião, agora no próximo sábado, no dia 28. Então, assim, viajantes, eu amo recapitular. Quem tem memória péssima deve ficar louco comigo, porque eu coloco sempre vocês para lembrarem. Agora com a tecnologia é mais fácil, né? Porque a gente sempre olha uma foto que tirou naquele momento, o que tava postando, o que tava sentindo. Mas eu acho mágico, gente, a gente olhar para trás e poder entender e encaixar as pecinhas. Eu sempre falo que o futuro, para mim, é como se fosse um quebra-cabeça de coisas que a gente viveu no passado. E às vezes aquela peça que tá faltando é essa análise que a gente tá fazendo no agora, de coisas que já foram com acontecimentos do aqui e do agora e que juntando tudo isso ajudam a gente a direcionar melhor as nossas escolhas, as nossas atitudes, os nossos caminhos, a escolher aquilo que realmente tá mais alinhado com a gente, com a versão que a gente é hoje, porque também a gente de lá pra cá, quanto a gente já mudou, né, viajantes? Mas eu queria trazer essa recapitulação, porque para pensar, viajantes, quantas coisas a gente já fez, quantas mudanças já aconteceram na nossa vida, sejam elas físicas, palpáveis ou até mesmo internas. Então eu vejo que assim, parece que às vezes a gente tá trabalhando e lidando sempre com os mesmos problemas, mas eu não vejo que eles estão estáticos. Eu vejo que essa semana é uma semana que tira a gente dos lugares obsoletos que ainda restam sobre esses temas na nossa vida. Então, o que na sua vida está obsoleto? O que precisa ser alterado e mudado, né? E às vezes não é, igual eu falei para vocês, não é algo extraordinário, às vezes é algo muito pequeno, mas eu vejo que esse eixo de eclipses aí mudou muitas estruturas, não só internamente na gente, mas de estruturas de sustentação mesmo, porque a gente está falando de Touro, que é um signo que fala de sustentabilidade, para Escorpião, que fala muito mais de uma sustentabilidade no longo prazo, que é como se aquilo que tivesse parado demais, tivesse estagnado demais, a gente precisasse fazer uma reforma, de certa forma, para que a gente pudesse ter mais espaço na nossa vida, para que a gente pudesse ter mais
libertações e abertura de novas coisas entrando, entende? Então assim, eu vou falar melhor desse eclipse porque ele tem as suas intensidades no final de semana, apesar de não visível aqui no Brasil, mas eu acredito que ele tem os seus incômodos aí pra gente sair de uma vez desses lugares que não comportam mais a gente. E aí, ao longo da semana, a gente tem a entrada da Lua em Peixes. Gente, essa Lua que chega em Peixes na manhã de terça-feira, é uma Lua, gente, tão mágica, tão bonita. Sério, é um processo muito mágico que tá acontecendo essa semana, ativando a nossa intuição, esse lugar, essa mágica dentro de nós, esse lugar de vislumbre mesmo dentro de nós, para que a gente consiga agir muito mais com os olhos de dentro do que com os olhos de fora. Gente, essa Lua em Peixes, ela só faz aspecto bonito. Então, de terça, quarta, até amanhãzinha de quinta, é um processo muito, às vezes, até da gente olhar para trás e de se perdoar do que não deu para ser, do que não foi, do que a gente não deu conta. E a gente criar força e resiliência, né? Com o Sol em Escorpião, Mercúrio, Marte em Escorpião e a Lua em Peixes fazendo aspectos super fluidos, a gente falar assim, se perdoa, tira do peso aí das costas aquilo que você não consegue segurar sozinha. Pede ajuda, sabe? A gente tá dentro de uma alunação libriana em que a gente precisa se ancorar nas pessoas que estão aí para ajudar a gente a fazer aquelas pontes que eu vivo falando para vocês, né? E ao mesmo tempo da gente vislumbrar com mais fé, com mais otimismo, com mais positividade aqueles lugares que a gente quer chegar, né? É uma lua que traz muita inspiração, muitos sonhos, mas ao mesmo tempo Saturno também está em peixes trazendo essa materialização desses sonhos, essa realidade para toda essa inspiração, né? Então é como se a gente precisasse agora colocar mesmo a mão na massa para a gente conseguir desenhar, para a gente conseguir realizar aquilo que a gente quer realizar. Então assim, a temporada libriana foi muito desse pensa, avalia. Gente, acabou. Esse negócio agora a gente vai, entendeu? A gente pega e faz, a gente pega e toma uma atitude, a gente pega e começa. Então é um movimento muito mais de ação agora, mas ação com base naquilo que a gente está sentindo do que com base no que a gente está pensando. Então assim, a gente já pensou demais. Agora é hora da gente honrar muito a nossa intuição, o nosso poder de sensibilidade, porque tá aí uma semana para trazer sensibilidade para nós. Às vezes os humores podem ficar muito à flor da pele, a gente querer também mudar tudo, porque peixes é um signo mutável. Então é o que eu falo, gente, aquela água do rio que vocês estão vendo passar, ela não passa mais de novo. O cavalo que passou, se você não subir agora, depois você vai saber se você vai poder subir nele. Então assim, é a gente aproveitar o que está se apresentando diante de nós agora, tá? Então eu acho que é um movimento muito bonito. Essa Lua em Peixes só faz um aspecto tenso na quinta-feira, mas muito rápido. Eu falo melhor desses detalhes dos movimentos da Lua lá no grupo do WhatsApp. Se você ainda não tá, esse grupo é gratuito. Eu mando todo dia um áudio trazendo um direcionamento do céu do dia. Então pede aqui o link que eu coloco você lá dentro. E aí, gente, na quinta-feira, a Lua chega em Áries. Mas essa Lua em Áries, gente, ela é muito engraçada, porque assim, Lua em Áries normalmente é aquele fogo, e ela é mesmo, né? Foguenta que só, ela vem na quinta-feira, mas ela chega rasteira. Gente, sabe esse movimento que a gente faz só na espreita de tomar a melhor atitude, ou ter a melhor fala, ou a melhor ação e escolha no momento certo, no momento perfeito? Não perfeito, porque eu não gosto dessa palavra, mas de forma muito assertiva, ao invés de ficar fazendo alarde, gente, de ficar contando para Deus e o mundo o que vai fazer. Gente, observa mais. É uma semana em que a gente tem a capacidade de ter um olhar muito observador e ser muito assertiva com base naquilo que a gente observa. Então, assim, silencia as coisas que ficam confundindo vocês, que ficam distraindo vocês, tirando a possibilidade de vocês enxergarem os sinais que vocês precisam enxergar. Porque eu vejo que essa semana vem trazer clareza. A Vênus, que está em Virgem, está fazendo um trígono com Júpiter. Mercúrio, que está em Escorpião, fazendo um trígono com Saturno. Então, assim, tudo levando a gente para aguçar esse olhar clínico. Sabe aquele olhar clínico, gente? E aí a gente vai lá com a pinça do Escorpião e dá a pinçada cirúrgica. Só que a gente precisa também aprender a dosar, porque o Escorpião é muito intenso, né? Então quer fazer, e às vezes o veneno do Escorpião pode machucar ao invés de curar. É uma semana muito curativa, gente, para trabalhar muito o perdão, muitas curas, muitos desapegos, muita limpeza que a gente tá fazendo para novas coisas entrarem, mas eu vejo que, assim, é uma energia, gente, de materialização de sonhos, de
Gente, é muito potente, é muito forte, mas a gente não precisa fazer alarde para isso. A gente pode comer quieto e agir no momento certo, que aqui fala, é agora. Eu vou agir, eu vou fazer isso, eu vou falar aquilo, eu vou ter aquela conversa certeira. Então, assim, é um movimento muito bacana. A comunicação tá fluida, a nossa inspiração, criatividade também tá muito fluida. Então, assim, aproveitem. E aí, essa lua em Áries, voltando para ela, né? Ela chega quieta, sua rasteira, ela vem assim, né? Ainda mais que Marte, que é o regente de Áries, tá em Escorpião, e é muito cirúrgico, é muito assim, ó, preciso. Então, assim, gente, poupem energia com coisas que desperdiçam essa precisão de vocês. Não entrem em batalhas que vocês não foram chamados. Não entrem em lugares que vocês não foram convidados. Olhem para vocês agora e façam o que precisa ser feito por vocês, que isso vai impactar no outro de certa forma, tá? Então, assim, quinta e sexta, por incrível que pareça, gente, a Lua não faz movimento nenhum, assim, só com Quiron e no do Norte, mas assim, não são nem pontos tão intensos assim, mas assim, tá bem quieta, porque assim, chega no sábado, gente, toda a intensidade que não teve durante a semana, ela vem, tá? Então, assim, o que acontece no final de semana? A gente vai ter esse eclipse, que é um eclipse de lua cheia. O que é um eclipse de lua cheia? É um eclipse lunar, em que a lua se eclipsa. Então, a gente teve um eclipse solar no último dia 14, em que o sol se eclipsou, ou seja, a luz do sol ficou apagada, e o sol é o quê? O futuro, é tudo aquilo que a gente olha pra frente, é a vitalidade. Então, a gente tá aí um pouco mais pra dentro, e agora, o que se eclipsa no próximo sábado é a lua. Por mais que não seja visível aqui no Brasil, eu acho que a gente, de certa forma, tá vivendo isso simbologicamente. E a lua sendo eclipsada é o quê? É o passado se apagando, as memórias se apagando e o sol ficando em destaque. Então a gente volta a vislumbrar futuro. A gente tá olhando demais pra frente, porque a gente quer chegar em algum lugar, mas a gente também precisa entender o que do passado a gente aprendeu e agora faz diferente. Essa é a grande máxima. E não que a gente precisa ficar nesse passado. A gente olha para o passado, aprende com ele e aí sim a gente toma os nossos novos rumos. É um final de semana super intenso, principalmente o sábado. Essa lua cheia, que é um eclipse, ela vai trazer alguns pontos que são marcantes. Por quê? O Sol tá aqui em Escorpião, Mercúrio tá aqui em Escorpião e Marte tá aqui em Escorpião. Mercúrio e Marte juntinhos um do outro, trazendo ali uma foice, gente. Igual eu falei lá no primeiro Vibes desse mês, que a gente ia trazer uma foice, que a gente ia cortar, que a gente ia cortar mal pela raiz, que a gente ia depenar tudo. Só que do outro lado tá a Lua, que tá em Touro, junto com Júpiter, também em Touro, falando, olha, você pode cortar, mas para isso você precisa tratar da terra. Não tem como só a gente cortar. A gente precisa entender como é que a gente traz sustentabilidade. Imagina, gente, que a gente tá com uma horta. E aí, a gente tá cortando as ervas daninhas. Mas a gente precisa tomar cuidado para a gente não cortar as mudas que estão ali. Então, é a gente ter um olhar minucioso para a gente saber como é que a gente corta. Como é que a gente faz esse movimento de aparar as coisas, sabe? A gente tá fazendo as limpas pra gente ver essa horta, esse jardim crescer, mas não adianta nada a gente sair cortando de forma impulsiva e agressiva, que a gente vai depenar a terra. Mas a gente também não pode deixar do jeito que tá, porque senão vai tomar conta, o mato vai tomar conta, de certa forma. Então fica lá olhando, esperando que caia do céu alguma coisa também que vai fazer esse campo se limpar, não vai acontecer. Então a gente precisa fazer, a gente precisa agir, mas a gente precisa saber como agir. E aí eu acho que tem essa oposição, né, um cabo de guerra acontecendo. Gente, vai ser um final de semana intenso, tá? O sábado é intenso. Entre a gente querer sentar e tá cansado de limpar e a gente querer pegar e limpar tudo e desfazer tudo e jogar tudo pro alto. É um movimento de impulsividades, então tomem cuidado. Mas é um eixo também que ajuda a gente a equilibrar o quê? A assertividade do escorpião, a estratégia do escorpião, o veneno dele que cura, que remedia, que melhora tudo, com a dosagem, a docilidade, a anestesia do touro, né? Então a gente saber fazer isso com cuidado, é a gente entender também, gente, que a gente tá cortando e que não é só a gente. Tá todo mundo fazendo cortes na vida, tá todo mundo querendo ser feliz, tá todo mundo querendo melhorar a vida para algum jeito na sua própria vida. Então é como a gente, sabe, tem ali o dom de saber como ser cirúrgico, sabe? Ser realmente assertivo, realmente fazer os cortes que são necessários, mas sem dor também. Então, assim,
eu vejo que tem aí um movimento intenso, é um movimento de desapego, é um movimento que tira a gente da zona de conforto, é um movimento em que a gente vai se incomodar muito, tá? Mas eu vejo que isso não é de agora, eu vejo que isso já tá acontecendo na nossa vida, ó, desde essas datas que eu já trouxe pra vocês. E tem coisas que a gente não entende o porquê de estar acontecendo assim agora, mas a gente vai entender no futuro, né? Daqui lá na frente, 6 meses depois que esse eclipse reverberar, eu vou fazer vocês lembrarem dessa data, desse marco do dia 28 de outubro, fazendo com que vocês entendam o porquê de a vida tá desafiando tanto, do porquê a gente tem que tomar a decisão para que a gente consiga viver outras coisas, né? E aí, gente, no domingo a lua continua cheia em Touro, trazendo ali as suas intensidades, mas os detalhes dessa lua eu falo melhor lá no grupo também, mas eu vejo que é um movimento, gente, de morte para renascimento. Então, assim, a gente tá desfazendo para refazer, não é desfazendo também para ficar olhando, sabe? É um movimento mais intenso que a gente tem no final de semana, é um movimento muito forte da gente não segurar também o nó, porque quanto mais a gente segura o nó e tenta ter controle de tudo, gente, mais esse nó fica apertado e mais difícil depois fica de desfazer, tá? Então, assim, é a gente trazer consciência, presença, entender que o passado faz parte do passado e o que que eu aprendi com ele, o que que eu faço com essas informações, o que que eu aprendi de tudo que aconteceu desde o dia 19 de novembro e como agora eu posso tomar decisões mais assertivas para a gente conseguir viver de uma forma mais alinhada com a nossa própria vida. E é isso, viu, gente? Falei para um burrinho. Eu espero que essa mensagem tenha chegado aí para vocês de uma forma em que a gente se liberta de tudo, para que a gente não fique vivendo aquilo que a gente já sabe que não merece viver, né? Para que nada impeça a gente de viver o novo. Então, é isso. Me deixa aqui o posicionamento onde vocês têm Escorpião no mapa, que é ali que tá acontecendo muitas coisas, principalmente, né, o eixo Touro e Escorpião. Então, tanto faz se você sabe onde você tem Touro, ou o que você tem Escorpião, vou te trazer um insight. E seria legal também vocês fazerem um exercício de me contarem se muita coisa mudou, qual área da vida de vocês ficaram em destaque durante esse período, né? O que aconteceu aí de lá pra cá? Obviamente, se vocês sentirem, ou resumidamente, Ellen, ficou em destaque pra mim finanças, ficou em destaque pra mim relacionamentos, ficou em destaque pra mim a minha carreira. Isso também pode já trazer um norte e eu também talvez consiga trazer um insight um pouco mais direcionado para vocês. E é isso, viajantes. Um ótimo beijo, uma ótima semana, uma ótima última fase do game de outubro para nós.